das regiões de Portugal. Mas ainda mais variados e diversos são os homens portugueses. Ao mesmo tempo, poéticos e práticos, aventureiros e rotineiros, formalistas e displicentes, exuberantes tanto em gestos como em palavras e quase sempre muito reservados quanto à vida íntima. Amantes apegados da sua terra e dispersos pelas sete partidas do mundo. Inquietos, desajustados, ainda em busca de estilos e formas de expressão, quando outros, da mesma idade, já se petrificaram ou encerraram-se no ciclo de civilização. Homens de muitos séculos, com um comportamento de mocidade em face da vida. Seres de muita tradição, que se mostram dispostos a recomeçar em cada momento as experiências dos povos jovens. Homens, enfim, que representam o espírito de um povo do qual se pode dizer por tudo isso que é antigo, mas não é velho. São tão sonhadores os portugueses que o movimento realista do século XIX se misturou na literatura portuguesa com o lirismo e o romantismo. E tão realistas que o Quixote lusitano, tão diferente do espanhol de Cervantes, não foi figura de ficção, mas um ser vivo, o rei Dom Sebastião. Ao mesmo tempo, um homem comum e um mito transfigurador. Bom, e finalmente, podia citar mais, mas não resisto a citar alguém que é considerado realista, mas que fez a este propósito um retrato muito curioso, idealista, do português no final do século XIX. E a que regressarei e verão depois porquê. É essa Queiroz da ilustre Casa de Ramírez. A certa altura, falava-se sobre o fidalgo da Casa de Ramírez e a certa altura surge esta definição. Talvez se riam, mas eu sustento a semelhança. Aquilo todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade que notou o seu padre Soeiro, os fogachos e entusiasmos, que acabam logo em fumo, e juntamente muita persistência, muito aferro quando se fila à sua ideia, a generosidade, o desleixo, a constante trapalhada nos negócios, sentimentos de muita honra, uns escrúpulos quase pueris, não é verdade? A imaginação que o leva sempre a exagerar até à mentira, e ao mesmo tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil. A viveza, a facilidade em compreender e em apanhar. A esperança constante em algum milagre, no velho milagre do Ourique, que sanará todas as dificuldades. A vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço ao mendigo. Um fundo de melancolia, apesar de tão palrador, tão sociável. A desconfiável de si mesmo, que o acobarda, o encolhe, até que um dia se decide e aparece um herói que tudo arrasa. Até aquela antiguidade de raça, aqui pegada à sua velha torre, há 1000 anos. Até agora, aquele arranque para a África, assim todo completo, com o bem, com o mal, sabem vocês quem ele me lembra? Quem? Portugal. Bom, dir-me-ão, mas que introdução tão curiosa é esta, de começar por aquilo que seria muito interessante, um encontro literário ou filosófico, mas não é certamente um encontro que se quer de politologia. Como vos disse, foi intencional este parênteses que fiz com esta introdução. O que não faz sentido que discutam à saciedade esta temática, de um lado, os filósofos e os literatos e os cultores da literatura portuguesa, e do outro lado, os politólogos, os sociólogos, os economistas e os políticos. Ora, eu não vou pelo caminho de dizer que é uma alma nacional. Não vou. Mas vou pelo caminho de encontrar algumas características que penso que são discutíveis como tudo na vida, mas algumas delas são comprováveis historicamente e que são importantes quando nós falamos de desafios e bloqueios de Portugal no ano 2020. É difícil distinguir por categorias, mas eu tentei arrumá-las por categorias. Culturais, porque as culturais têm a ver com as socioeconómicas, socioeconómicas têm a ver com as políticas. Culturais. Primeiro, temos uma antiguidade. Na antiguidade. Uma sociedade antiga na Europa, muito antiga. Segundo, um Estado-nação. Dos mais antigos Estados-nações da Europa. Terceiro, uma homogeneidade histórica, cultural e linguística. Já vai sendo rara, já tudo, nas sociedades contemporâneas. Quarto lugar, desde muito cedo, por força das circunstâncias, uma apetência do mar, a que seguiu depois o ciclo das descobertas,
e, portanto, o que alguns chamam um tropismo atlântico, ligado ao universalismo, ao ecumenismo, à capacidade de adaptação a mais diversas latitudes e longitudes. A influência do catolicismo, que foi muito importante na unificação do Estado, na sedimentação da nação, na sua projeção multicontinental, mas que também, temos de admitir, teve como preço, em muitos dos casos, um ultramontanismo que implicou a suspeição em relação ao juro, ao lucro, ao liberalismo, que marcou a história portuguesa desde antes da Inquisição e para além dela. Um ceticismo recorrente, alguma mutabilidade de ideias e padrões de comportamento. Em momentos muito frequentes, o improviso prevalecente sobre preparação metódica e sistemática. A dificuldade, voltaremos a isso adiante, de afirmação de espírito comunitário no dia-a-dia. Um atraso educativo muito flagrante, desde o momento em que terminou a fase áurea do ciclo do descobrimento. Liderámos em termos de acesso à ciência e ao conhecimento, perdemos a liderança. Por virtude de um fenómeno de estrangeirismo, houve uma tentativa de recuperação numa fase do século das luzes, perdemos definitivamente o século XIX. É um século que marca o nosso atraso económico, social, político e, mais importante, educativo. Uma dialética entre um passadismo conservador e um apelo superficial fugaz de utopias modistas. A primazia da divergência, às vezes superficial, sobre o consenso profundo. A docilidade perante a autoridade, sob a aparência de sermos uma sociedade difícil de governar, é uma sociedade fácil de governar. Estas são algumas características culturais, socioeconómicas. Eu escolheria apenas algumas. Problemas de institucionalização e de socialização. Dificuldade em criar instituições duradouras. Problemas de afirmação da sociedade civil perante o Estado. Atraso na atualização da agricultura, que se tornou muito patente a partir do século XIX. Atraso de um século, no mínimo, na industrialização. Falta de radicação do liberalismo económico e social. Não houve uma burguesia, semelhante às burguesias europeias, do chamado liberalismo oitocentista português, que desse um substrato maioritário, sedimentado, significativo ao fenómeno do liberalismo político. Politicamente, ligado a estas matérias, das primeiras monarquias a concentrar-se na Europa, portanto, das primeiras monarquias absolutas da Europa, das últimas a deixarem de o ser. O salazarismo, em rigor, é um antigo regime pré-liberal mais do que um fascismo contemporâneo, com um primeiro-ministro supostamente esclarecido. Peso excessivo do poder político do Estado, presente ao longo de séculos, na economia, na vida social, na vida educativa e cultural, em geral na sociedade. Apelo das rupturas nas transições constitucionais. Debilidade do sistema de partidos, quando surge, criado sempre de cima para baixo. E depois uma característica que hoje já nos diz pouco, mas foi muito importante, a intervenção crónica das Forças Armadas na vida da sociedade portuguesa. Depois, perdoem-me a formação jurídica, mas também algumas características jurídicas que não são irrelevantes de explicar alguns bloqueamentos. A mitificação da Constituição, quando ela surgiu, e da lei, por influência francesa. Aquele terrível século XIX de influência francesa no direito e na administração pública. A minimização do costume e, até há muito pouco tempo, e vamos agora numa nova leva que vai nesse sentido, da jurisprudência. O tropismo que nunca deixou de existir para o positivismo legalista, muitas vezes nominalista. A juridocracia, o governo dos juristas. O formalismo conceptual, fugindo muitas vezes à ponderação do interesse ou de valores. Bom, depois destes fatores, que apesar de todos os bloqueamentos atuais, muitos deles têm explicações seculares. E dirão, mas tudo se altera na vida, tudo se altera, mas altera-se lentamente. As mudanças culturais